Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica, né? E tesouros estes que nos trazem o quê? Riqueza, vida E testemunho. né? Então, hoje, para testemunhar as maravilhas, as riquezas que Deus trouxe para a vida deles, recebendo esse jovem casal aqui, Vinícius e Niédia. Sejam bem-vindos. Olá. Eu me chamo Vinícius. Prazer, prazer, Juninho. E obrigado, galera, aí pelo convite. Vai ser um prazer contar a nossa história aqui. Também digo mesmo, prazer estar aqui com vocês. Pessoas que a gente só vê no Instagram É verdade. e ver pessoalmente a gente fica Não é IA, emocionado. é vida real. Não é IA, Não é são IA. reais. E muito feliz com o convite de vocês. Muito obrigada. Amém. Amém. O prazer é nosso. Estamos felizes também de poder estarmos juntos aqui no Ecclesiancast, partilhando vida e os tesouros da nossa fé católica. E só é possível, primeiramente, graças a Deus, e segundo, graças aos nossos apoiadores. E desde o início com a gente, a Toda a Tua Maria, onde você pode encontrar todas as espécies de cadeia de consagração. Então, você que já é consagrado a Nossa Senhora ou quer se consagrar, você pode adquirir a sua cadeia de consagração lá nas lojas Toda a Tua Maria. Vai estar aí o QR Code, aponta a câmera do celular para o QR Code, vai lá para o perfil deles, no link da bio, clica lá, vai para o WhatsApp e diz: eu quero meus 10% de desconto que o Ecclesiancast me deu. Você vai ter 10% de desconto para comprar a cadeia de consagração, medalhas, pulseiras, tudo para você viver bem a sua fé católica e a sua devoção à Nossa Senhora. E você pode customizar a sua cadeia. A minha aqui tem Nossa Senhora de Fátima, né, que o pessoal acertou. Minha denominação de Nossa Senhora, que eu tenho mais devoção e apreço. Mas você pode optar por Nossa Senhora de Lourdes, Aparecida, Guadalupe, enfim, fica à vontade. E lembrando mais uma vez a consagração a São José também, né? Que tem se tornado tão comum aqui no Brasil, graças a Deus. Muita gente se consagrando a São José, que era uma consagração que não era tão conhecida e difundida aqui no Brasil, mas que graças a Deus tem se tornado. Tem crescido. É isso. E aí, já vou pedir agora, antes de começar o vídeo, você já pode curtir, tá bom? Não se esquece de curtir. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Estamos aí mirando agora os 70 mil, mas já pensando nos 100 mil para ter a plaquinha aqui com a gente na mesa do Ecclesiancast. E você também já pode, caso você queira, nos ajudar de coração com aquilo que você possa doar. Nós temos custo para manter aqui a gravação dos episódios, entregar vocês com essa qualidade de imagem e de áudio que a gente tem aqui no estúdio de Cássio. Então, se você quiser e puder ajudar, vai estar aí o QR Code, aponta a câmera e ajuda com quanto seu coração estiver inclinado a nos ajudar. Beleza? É isso. Vamos começar, segundo? Vamos começar. Então, antes da gente entrar em assuntos mais diretos, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Você falou que queria que começasse pelo Vinícius, então, Vinícius que é ex-ateu, né, Vinícius? Vamos lá. Quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu venho de uma família tradicional, normal, tranquilo, pai e mãe, e certo momento dessa história acabou que se rompeu. Meus pais decidiram se separar. Muitas ideias, muitos pensamentos divergentes um do outro. Meu pai teve uma criação totalmente diferente da minha mãe, apesar dos dois serem do interior. Mas a criação da minha mãe foi mais liberal, a do meu pai foi mais aquele negócio do interior mesmo ali. Então ele é um pouco mais, digamos assim, bruto, entre aspas. Mas eles decidiram se separar e foi a partir deste momento que tudo refletiu na minha vida e na do meu irmão, né? Que eu tenho um irmão que é mais novo do que eu. Então, eu e meu irmão, a gente ficou com a nossa mãe e meu pai foi embora de casa. Foi morar com a nossa avó, que é mãe dele no caso. Então, tudo isso refletiu nas nossas vidas. A gente teve uma criação mais materna, né? Pela nossa mãe. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo aos poucos, devagarinho ali, tranquilo. E certo dia, eu não lembro qual foi o dia assim exato, mas a gente tava brincando na rua, eu e meu irmão. E a nossa mãe chamou a gente assim no portão e disse assim, ó, arrume suas coisas do seu irmão que eu vou deixar vocês na casa da avó de vocês. E a gente sem entender, porque a gente sempre ficava com ela, então a gente só obedeceu, arrumou e fomos. Então, quando a gente tava no caminho e tal, manhã muito aperreada, só que a gente sem entender, muito novo, a gente sem saber das coisas. Ela muito aperreada, muito apreensiva, parecia um pouco nervosa. Então, ela deixou a gente na porta da casa da nossa avó e foi embora. Simplesmente foi embora. Abandonou a gente lá e aí a gente... Tamo batendo no portão. Aí minha avó, quem recebeu a gente contou pra ela, ó, vovó, manhã deixou a gente aqui e foi embora. Aí eu falei, ficou aperreada. Que idade vocês tinham?
A gente tinha mais ou menos ali... Eu tinha 12, meu irmão, ele é 3 anos mais novo, ele tinha ali... 9 anos. 9 anos. 9 para 10 anos. Ele é mais novo do que eu. Então, ela foi embora. Abandonou a gente. E aí, a partir deste dia, a gente teve a nossa criação agora paterna, né? Com nossos pais, nossa avó e nossas tias. Que essa casa que a gente foi criado com o nosso pai é uma casa de apoio da prefeitura de Monteiro, do interior de Monteiro. Muitas pessoas que vêm de lá, como é uma cidade assim que o atendimento hospitalar não é tão eficiente, eles vêm para cá, então eles ficam nessa casa, dormem, comem, oferecem comida, tudo, descansam, vão para as consultas e voltam para casa. É uma vida bem cansativa, mas é porque tem atendimento aqui em João Pessoa que é mais, de certa forma assim, qualificado, né, para atender. Então a partir daí, a gente foi criado com o nosso pai, né? E certo dia, já um pouco mais envelhecidos, eu e meu irmão, meu pai conheceu uma moça, começou a se relacionar com ela. E essa moça muito católica, moça da igreja e tudo, ela mora no bairro da Torre ali. O nome dela é Ana Maria. Eles tiveram uma relação e através dessa relação foi que eu tive a minha primeira introdução dentro da igreja. Então, Ana Maria falou pro meu pai assim, por que você não bota esses meninos pra fazer catequese? Bota esse menino pra fazer catequese, a gente tem que fazer catequese. Aí a gente fez catequese, né? Eu fiz catequese primeiro, meu irmão fez um pouco depois. E aí eu fiz junto com as filhas dela. E aí eu fiz catequese, primeira comunhão, tudo certinho. Fiz crisma também, sou crismado. E depois de um certo momento dessa relação, também não deu certo. Eles se separaram. Mas aí eu sempre tive muito apego por Ana Maria. Ana Maria, assim, ela é a minha mãe que teve mais presente do que minha própria mãe. Ela é como se eu estivesse vendo o amor de Nossa Senhora por mim e por meu irmão. Eu acho muito forte isso, porque é um sinal de que eu não tive uma experiência tão profunda com Nossa Senhora, mas essa experiência, para mim, ela é única. Então, eu guardo isso para mim, eu levo no meu coração. E quando eles se romperam, foi muito triste também, porque a gente brincava muito junto, eu e as meninas, Nicole e Natália, as filhas dela, a gente brincava muito, a gente tinha muito, muito apego um pelo outro, assim, de irmão mesmo, amor de irmão. E foi muito duro essa separação também, porque, como eu já disse, né? A gente era muito próximo. Toda vez que a gente ia pra lá, a gente passava a tarde toda brincando no sábado, ia pra catequese, depois brincava, e foi muito triste. A partir desse momento, teve um outro salto, que foi quando eu saí da escola, do ensino fundamental, para ir para o ensino médio. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu já tive a influência de outras pessoas que não foram tão legais assim. Mas eram os meus amigos da escola do ensino fundamental. Só que eram pessoas que, tipo assim... Como eu posso falar? Eram pessoas que, tipo assim, eram pessoas que não acreditavam em Cristo. Eram pessoas que eram ateus, né, no caso. E... No meio desse grupo, eu tava lá nesse grupo também, eu fazia parte desse grupo. Tinha gente que era satanista também, abertamente assim. Falava abertamente que era satanista e, tipo assim, por própria influência, eu participava desse grupo. No ensino médio, os 3 anos do ensino médio, que foi na escola pública, a gente matava aula toda quarta-feira pra ir no mosteiro, tomar vinho, escutar um rock e ver a galera falar sobre... suástica, sobre nazismo e tal, essas coisas. Isso no Mosteiro de São Bento. No Mosteiro de São Bento. Em frente ao mosteiro. E matar a aula pra ir pra lá parecia que era uma cultura, porque tinha tanto jovem, assim da minha idade, tinha jovem um pouco mais velho também, mas tinha muito jovem da minha idade que tava ali meio que se cortando, escutando uma música, tomando vinho, sem ter uma perspectiva de vida ali. E eu não tinha essa ideia na minha cabeça, eu era jovem, imaturo. Eu já cheguei até a me cortar, tem uma pequena cicatriz aqui no meu braço também, que foi uma experiência também muito ruim. Se cortar não é legal. Mas por influências desses amigos é que eu conheci o ateísmo. E aí por que eu tenho que acreditar numa pessoa, num Deus que eu nunca vi, que eu nunca senti a presença, que eu não sei quem é, que não faz nada por mim. Aquele momento de revolta de jovem adolescente, sabe?
E foram 3 anos, assim, do ensino médio que não agregou em nada. Eu podia estar em outro lugar, podia estar fazendo outra coisa, sei lá. E eu era esse jovem que ficava em casa, jogava, até perdia momentos com a minha família. E tava mais com esses amigos que não acreditavam em Cristo, que eram satanistas, que às vezes eu já presenciei até que batiam em outras pessoas por nada, só por passar na rua e dar um socão no cara. Eu posso bater no cara, e bateu. Então, esses 3 anos de ensino médio não foram muito ruins pra mim, mas naquela época eu achava muito legal ser ateu. Depois desse momento, foi até no ensino médio que eu conheci hoje a minha esposa Niédia, né? No 3º ano do ensino médio, eu era o único homem da sala. O único homem da sala. Bendito és tu entre as mulheres. Exatamente. Todos os professores que entravam na sala falavam assim: bendito és tu entre as mulheres. Já Nossa Senhora, né? Por você, né? E eu sem entender. Professor, só tem eu de homem na sala. Tá vendo como é? É então, chato pra caramba. Ele nem parava na sala, ele nem ficava. Ele só ia na hora de assistir a aula e olhe lá. Eu só ia na hora que era uma aula legal, assim, tipo inglês. Eu gostava muito de inglês, sabe? Então eu gostava muito da professora de inglês, de português também. Agora, quando eram outras matérias, eu não assistia. Ele não aguentava ficar com tanta mulher junto, não. Era um saco. Mas aí, quando passou o ensino médio, né? Eu ainda continuei esse jovem mais recluso, mais tímido. Hoje, pra estar aqui, falando nesse microfone, foi um salto muito grande que eu dei na minha vida, assim, sabe? Milagre. Foram muitos degraus que me fizeram estar aqui hoje. Então, porque naquela época, se eu tivesse sido convidado pra falar alguma coisa, pra dizer alguma coisa, eu estaria assim, ó. Mudo, calado, porque até pra falar com até, assim, como eu era o único homem da sala, eu tinha que me comunicar com as outras pessoas da sala, mas eu não me sentia bem pra falar com as outras pessoas da sala, com as outras meninas da sala. E era algo que eu tinha dentro de mim. Então, depois do ensino médio, foi aí que eu não sabia, mas eu acho que no mês de abril, acho que foi em abril de 2019, a gente tava em casa e aí tinha um rapaz que era do grupo dirigente da JC, da paróquia que somos hoje, né? De São Judas. Deixa eu contar a história da gente. Já tá pulando. Pega o gancho. Eu conheci tua esposa no ensino médio, mas antes do ensino médio, Nédia. Então, a nossa história é bem complexa, porque era isso mesmo. Era Vinícius na sala, nessa vibe de roqueiro, de satanista, de ateu, revoltado. E a gente... ele era sempre foi uma pessoa muito boa, muito legal, mas... Eu era assembleiana, então eu era aquela menina que ia pra escola com a saia embaixo do joelho, uma das únicas da escola. Eu era muito religiosa, muito mesmo, assim, eu era fervorosa, daquela de discutir na rua com o pessoal, de querer convencer todo mundo a ir pra igreja comigo. E assim, a gente era muito amigo, mas assim... Não, era impossível, assim, passar na cabeça de alguém, até na nossa, da gente namorar, né? Impossível. Mas quando passou o ensino médio, e eu sempre via que na quarta-feira, Vinícius nunca assistia às últimas aulas. Eu disse, pra onde é que Vinícius vai? E eu sempre fazia os trabalhos dele por ele, né? Porque ele sumia e eu era sempre muito prestativa. Ah, sempre me salvava. Eu sempre salvava. E ele namorava com outra pessoa e tal, mas a gente... não tinha tanto contato, assim, em relação à intimidade. Eu só sabia da vida dele, de que ele morava perto da escola e só. Eu não sabia se ele tinha mãe e pai, não sabia de nada. E depois eu fiquei sabendo, né, que ele ia pro mosteiro e iria... Pra mim, assim, não fazia diferença porque eu não acreditava na religião católica. Mas então, você sabia o que ele ia fazer no mosteiro? Sabia que ele ia beber vinho, mas eu não sabia que ele estava envolvido no satanismo, né? Porque eu via eles iam com vinho descaradamente pra escola, né? Levavam embaixo do braço e saíam. E pra mim, eu dizia assim, o mosteiro... Eu nem sabia o que era o mosteiro na época. Eu pensei que era só um lugar. Aí depois que a gente se converteu, que eu vi, Vinícius, tu ia fazer isso tudo em frente do mosteiro. Olha, Deus te ama, de verdade. Então, a gente... eu tava em casa, eu era assembleiana, né, da Assembleia de Deus. A minha vida religiosa começou na Igreja Católica, mas... eu ia muito quando era pequena, minha mãe não ia muito, então eu ia muito só. Tinha grupinho na comunidade perto de casa, eu era anjinho, Coração Nossa Senhora eu tava, apresentação eu tava. Mas eu era muito assim, vou porque eu gosto do movimento, né? Não da fé católica. Então, a minha família todinha era evangélica, então não tinha ninguém para me levar para a igreja católica. Eu ia com minhas vizinhas. Então, chegou um momento que eu ficava indo pra missa
de 6 horas da noite, 7 horas eu tava no culto. Até que a filha do pastor da igreja que eu ia pro culto disse assim, mulher, tu tem que sair de cima do muro. Isso eu acho que tinha uns 10 anos de idade. Tu tem que sair de cima do muro porque tu não sabe se tu é católica ou se tu é evangélica. Mas eu acho que você deve vir pro lado da verdade, né? Que é o lado evangélico. Eu fiz, eu acho melhor, que aqui é melhor, né? Aqui tem grupo de dança, aqui tem não sei o quê. Que eu sempre fui muito desse lado artístico, de querer dançar, querer cantar. Fui pra lá. Fiquei lá um tempo, aí ficava entre idas e vindas, até que com 14 anos, eu fui pra um culto. Nesse culto, pra outra igreja, né? Outra denominação, que era a Assembleia de Deus. Fui, fiquei. Teve esqueço nunca, tem uma igreja aqui em João Pessoa que eles fazem um arraiá, né? Eles fazem um arraiá e eu fui pra esse arraiá. Cheguei nesse arraiá, o arraiá São João com Cristo, né? Que eles falam. Fui pra esse arraiá. Cheguei desse arraiá. Quando eu cheguei da igreja, eu cheguei na igreja no culto domingo. Não tinha milho pagão lá, não. Cheguei na igreja no culto domingo, o pastor, né? Que era de uma assembleia que eu era. Se você tá disciplinada, você tá expulsa do conjunto, de jovens, você vai ter que ficar no meio da igreja. Isso não existe, enfim. Só sei que nesse moído fui trocando, até que eu parei na Assembleia de Deus mesmo, né? Que é a missão, que o povo chama da Igreja Azul, né? Que passei 5 anos lá, quase 6, que foi a época que eu estudei com o Vinícius. E quando eu tava já acho que era 2015, Vinícius aparece no meu Facebook. Eu tava conversando com o menino da igreja na época, assembleano, que fez, se arrume que a gente vai sair porque eu vou viajar e a gente vai decidir qual vai ser nosso futuro agora. Se a gente vai namorar, se a gente não vai, que eu quero sair daqui e ir pro Rio de Janeiro decidido do que eu vou fazer, né? Só sei que deu 6 horas, 7 horas da noite, 8 horas da noite, o menino não apareceu. Peguei nesse dia, desliguei meu celular, fiz assim, vou desligar meu celular que eu não quero saber de ninguém. Pode falar o Papa comigo, eu dizia, pode falar o Papa comigo que eu não vou responder. Quando eu falei isso, Vinícius, do nada, oi, tudo bom? Do Facebook. Aí eu... Meu Deus do céu, agora foi que deu. Agora é Vinícius que tá aparecendo, não quero saber não, enfim. Comecei a conversar com ele e ele começou a mostrar o interesse por mim. Só que na minha mente, como é que eu, evangélica, assembleana, com a família inteiramente, a única pessoa que não era evangélica na época, e ainda não é meu pai, né? Meu pai não tem religião assim, mas todo mundo, minha mãe, minhas tias... Como é que eu ia chegar em casa e dizer assim, tô namorando com um menino que nem Deus acredita, né? Que na época eu nem sabia, mas eu já sabia que ele era estranho, assim, né? Andava com aquelas coisas. Era meio coisado. Era meio coisado. Detalhe, né? Eu tinha coragem pra falar no Facebook, mas pessoalmente eu ficava meio gelado. Não tinha essa coragem. Aí eu fiz assim, ai meu Deus, eu decidi, né, dar uma chance de conversar com o Vinícius, porque na época eu tava, vamos só ficar. Aí o Vinícius fez, eu não sou rapaz de ficar com você não, e você não é pra ficar não, eu só quero saber se for pra namorar, porque pra ficar na história de ficar comigo não. Aí eu fiz, sim, mas como é que eu vou namorar com uma pessoa que não é da Assembleia de Deus? Eu disse desse jeito mesmo, né? Porque antes, assim, na Assembleia de Deus, não sei como é que tá agora, mas você só podia praticamente namorar com quem é da Assembleia de Deus. Até se for de uma batista, de uma assembleia que não seja da missão, você vai ser julgado. Enfim, fui dando chance de conversar, fui gostando da conversa, aí até que a gente se viu pessoalmente e quando eu vi, assim, Vinícius, eu senti uma coisa diferente, eu fiz, meu Deus, será que é loucura da minha cabeça ou eu vou namorar mesmo com esse menino, como é que vai ser? Sei que a gente foi conversando, quando a gente se viu, dei uma chance a Vinícius. Só que a todo momento me perturbava na minha cabeça o fato dele não ser da igreja. E assim, como é que eu ia fazer pra chegar nos meus dirigentes da igreja, no pastor da igreja e dizer, olha, eu tô namorando, mas o menino não é daqui, não é da igreja, como é que vai ser? Até que eu comecei, eu fiz, vou escondido, vou começar a namorar com esse menino escondido, vou deixar esse menino passar não. Fui deixando o tempo passar, até que teve que chegar um domingo que eu tinha que ir pra igreja, né? E tinha que dizer que eu estava namorando. Quando eu cheguei na igreja, eu vou fazer assim, vou levar ele pra ir pro ensaio comigo, porque no ensaio é mais leve, né? Ele vai pro ensaio, participa do ensaio, vai que ele até goste. Eu sempre soube que Vinícius gostava muito de música, então eu vou levar ele pro ensaio de música pra ver. E a Assembleia de Deus, ele tem aquele regime das vestes, né? Rapaz não pode usar bermuda, só pode usar calça, enfim. Nesse dia, Vinícius estava de bermuda, eu não tinha me tocado que ele estava de bermuda. A gente chegou na porta da igreja, eu fiz, eita, agora vai ser o momento que o pessoal vai acolher ele, né? Que ele vai chegar, um menino de fora. A gente sempre trabalhava muito isso lá, de dizer que a gente acolhia os irmãos, enfim. Quando o Vinícius chegou na porta, aí o pastor disse... Eu fiz, oi, pastor, cheguei pro ensaio, vim ensaiar. Ele, tá certo. Aí você entra, mas seu namorado fica lá de fora. Eu
fiz, como assim? Fiz, como assim? Eu vou entrar e ele vai ficar lá de fora. Ele fez, você entra. Só falei, você entra, ele fica lá de fora. Na época eu era muito nova, muito... Aí eu fiz, e agora, Vinícius? A Vinícius fez, entre, pode ensaiar que eu fico aqui fora. Aí o que eu imaginei, né? Eu fiz, o pastor vai conversar com ele. Né? O pastor vai perguntar quem ele é. E o pastor ignorou o Vinícius, deixou ele lá. Nem uma cadeira pra ele pegou. Não, botou uma cadeira do lado de fora da igreja. Ah, botou, foi. E eu sentei do lado de fora e ele tava conversando com outras pessoas. E eu pensei que, tipo assim, ele fosse pelo menos estender a mão e dizer assim, prazer, eu sou fulano de tal. Vou explicar como é que funciona aqui. Você tá com a minha ovelha. Pois é, mas nem isso. Eu fiquei lá do lado de fora, tranquilo assim. Enfim, aí o tempo foi passando, eu recebi muitas críticas, eu comecei a não poder mais cantar, eu comecei a não poder mais fazer o que eu fazia antes. Então, nessa época, eu decidi fazer o quê? Trocar de igreja. A minha vida foi essa. Eu dei que eu voltei pra casa, porque eu tava passeando, assim, que nem o filho pródigo. Passeando, até que eu voltei agora pra casa, porque eu fui de muitas igrejas. Até que eu fui pra uma igreja aquela que a filha do pastor pediu pra eu sair de cima do muro, né? Só que lá enquanto na Assembleia de Deus ele não acolheu, lá nessa igreja eles acolheram muito Vinícius. Qual era? A Igreja Mundial da Paz. É uma igreja de ministério de bairro, né? Mas ela até que é grande, tem várias congregações no Brasil. Mas eu olhei assim, eu vou levar Vinícius pra lá porque eu sei que lá eles vão acolher. E realmente, eles acolheram muito bem Vinícius. O pastor saiu do altar, foi acolher Vinícius no primeiro dia. Mas ainda assim, eu via Vinícius assim, ó. Ele voava, assim. Eu via que ele ia pro culto porque ele queria me agradar. Eu via que ele ia pro culto porque ele sabia que se ele não fosse, eu iria ser criticada, eu iria ser massacrada. E ele participava das coisas comigo, ele fez muita amizade, né, com o pastor. Até hoje a gente conversa com ele, a gente tem amizade, ele considera como se fosse realmente alguém da família. Esse pastor eu não tenho o que reclamar. Mas eu via que Vinícius estava ali forçado, então eu começava a dizer, Senhor, como é que vai ser meu futuro com essa pessoa? E isso, o namoro fluindo perfeitamente, a gente se dava bem, a gente era muito parceiro, a gente nunca brigava, mas tinha esse incômodo no meu coração, de como é que eu vou chegar no futuro, casar com uma pessoa assim. Aí eu não sabia nessa época que ele era ateu. Eu sabia que ele não era de religião nenhuma, mas eu não sabia que ele era ateu. Até que um dia ele teve uma conversa comigo. Disse, olha, eu não acredito em nada. Eu tô indo pra igreja, mas eu não acredito em nada do que tá sendo dito ali. Eu não acredito em Deus. Quando eu ia pro mosteiro era pra fazer isso e aquilo. Me envolvi com satanismo. Então nessa hora eu fiz, Senhor, vou acabar. Eu botei as cartas na mesa, né? Eu fiz, vou acabar, porque como é que eu vou ficar com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu? E eu sempre, como fui muito, assim, de me dedicar à igreja, eu queria alguém que se dedicasse comigo, que fizesse parte comigo. E até que um dia ele disse assim, isso pra mim foi a cartada final, assim, que foi um dia que eu realmente pensei em terminar. Ele fez, eu dizendo assim, eu acho tão lindo quando vai a família pra igreja, que vai o marido, a mulher e os filhos. Ele fez, se depender de mim, se a gente for ter filho, vai pra igreja você sozinha, mas os filhos não vão não. Porque eles vão ter que decidir o que quer quando crescer. Nem eu vou com você e nem os filhos. Eu fiz, e eu toda hora, isso já fazia o quê? Uns quase 4 anos de namoro. Já tinha muito tempo. E meu Deus, como é que a gente vai viver em união, eu e Vinícius, se é totalmente um jogo desigual. Assim, eu pensava de uma forma, ele de outra. Só que tinha algo que me firmava muito em acreditar na gente, que era a minha família. Que minha família, por mais que fosse evangélica, minha mãe, por mais que fosse muito evangélica, fervorosa, fanática, ela amava Vinícius. Ela amava, meu pai amava Vinícius. E eu dizia assim, eu me apego a isso. Se minha família gosta, deve ser algum sinal. Porque eu acreditava muito naquilo, né? De que quando os pais não concordam muito, você tem que ficar com o pé atrás. E até que quando foi em 2018 para 2019, comecei a perder um pouquinho a frequência de ir para a igreja, mas não por causa dele. Era algo em mim mesma, assim, do nada. Aquela menina que antes estava participando de tudo na igreja, começou a perder um pouquinho o brilho, sabe? Sem vontade de ir. Quando foi em 2018, a gente viajou para o interior, no São João. Então, eu já me via mais um pouco afastada da igreja. E eu dizia, Senhor, eu tô perdida. E eu sempre orei muito. Senhor, eu tô perdida, me dê uma luz, eu não sei o que eu faço. Porque eu amo a igreja, eu amo servir, eu amo estar na igreja, mas a falta de conversão de Vinícius, porque já era quase 4 anos de luta para ele se converter, levei para tudo. Levei para 1000 cultos, culto disso, culto daquilo. Levei para batismo, para ele ver o povo batizando, para ver se ele tinha vontade de se batizar. Levei para tudo. Para congresso, para tudo. E Vinícius sempre
Zero, assim, zero aberto. E o que eu acho incrível, porque foi 4 anos nessa luta na igreja evangélica pra ver se ele conseguia se familiarizar. E assim, a gente saiu, eu fiz, ele, porque na Assembleia de Deus ele não vai se identificar, porque é uma doutrina, então eu vou levar ele pra algo mais liberal. Levei, coloquei no Ministério de Música. Ele nem sabia cantar, eu botei no Ministério de Música. E ele fazia tudo, só que ele dizia, eu não tô acreditando, eu tô fazendo por amor a você, porque eu não acredito em absolutamente nada. Eu não sinto um fio do meu cabelo arrepiar, eu não sinto nada. E eu fiz, pronto. Aí quando chegou nessa época, 2018 para 2019, eu fiz, pronto. Agora é ele e eu, porque eu também tô sem vontade de ir pra igreja. Só que, assim, eu sempre fui de ter muita fé. E eu sabia que a qualquer momento, assim, algo iria acontecer. Na minha concepção, eu tinha uma missão na vida de Vinícius. Seja que fosse para continuar até o fim da vida, ou se fosse para até mesmo, só até aquele momento da nossa história ser feita. Eu só sei que eu tinha alguma missão. Quando foi para 2018 para 2019, eu nessa minha luta em oração, e isso, assim, eu quando postei a nossa história no Instagram, e o povo, essa daí nunca leu Bíblia. Os protestantes, né? Essa aí Depois que sai, nunca leu, né? Essa aí nunca leu Bíblia. Começou os haters. Eu falando né? dessa fase que eu tive, né? Mas em 2018, que foi mais fraca na fé. Tá vendo? Isso era uma desviada. Por isso que ela foi para a enganação católica. Mas, pelo contrário, eu sempre fui muito de ler a Bíblia. Eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre fui muito de oração. Eu sempre fui muito de... E tanto que, para começar a namorar com o Vinícius, eu resisti muito. Porque, na minha mente, pelo que eu estudava no protestantismo, seria o fim da minha vida, assim, eu me relacionar com ele. Só que... Isso é um detalhe muito importante. Porque tinha dias que... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sabe? Então, tinha dias que eu perguntava coisas pra ela sobre a Bíblia. Tipo, por que que isso acontece? Por que que o Apocalipse de São João é desse jeito? Por que que o fim dos tempos vai acontecer um dia? E ela, muito sábia, me respondia. Então, tipo assim, ela sabia a Bíblia de trás pra frente e de frente pra trás. Ela e o irmão dela. São duas pessoas, assim, que se você perguntar... É porque a gente acaba perdendo esse costume por conta dos avanços tecnológicos. Mas hoje a gente quer trazer isso de volta, mas... Tudo que eu perguntava, ela me respondia. Eu tinha minha Bíblia era bem surradinha, de tanto que eu lia, tanto que eu rabiscava. E assim, e meu irmão também. Meu irmão é muito inteligente em relação à Bíblia, desde muito novo. Desde 3 anos de idade, meu irmão já lia muito a Bíblia. Então, ele sempre perguntava a gente sempre respondia. E assim, eu dizia, Senhor, por que eu respondo tudo que ele pergunta e ainda assim não abre o coração, né? Mas, enfim, eu fui... Aí teve outro comentário no TikTok que disse assim... Essa daí nunca pisou o pé no EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Eu fiz corta pra eu sendo professora da EBD quase 7 anos. Então, assim, é claro que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas durante a minha época lá, eu fazia tudo pra ser uma protestante de verdade. Até que quando foi em 2018 pra 2019, e nessa época eu servia muito em EJC evangélico, né? Tem o EJC lá também, então eu servia... Fazia Mas parte. com esse mesmo nome aí? Com esse mesmo nome? JC também. JC também. É um pouco parecido, alguns momentos. É quase o mesmo sistema, quantidade de dias, enfim. Então, eu fiz muito nova, eu fiz em 2011 lá e depois fiquei servindo. E tentava convencer essa bênção a fazer. Então, foi a única coisa da igreja que eu não consegui convencer Vinícius a fazer foi JC, porque ele resistia muito. Eu dizia, vamos fazer isso, bora. Vamos fazer JC? Não vou. Então, eu servia na JC, ele ficava em casa. Às vezes eu se via na JC, ele ficava em casa reclamando. Só que eu dizia assim, meu Deus, a JC é uma das coisas mais animadas. Porque na igreja evangélica, a JC é muito animada. É muito de se divertir. Assim, você vai se divertir. São 3 dias para você realmente se divertir. Tem a parte espiritualizada, tem, mas é muita diversão. Eu dizia, Vinícius, tu vai se divertir tanto, bora fazer. Não vou, não gosto. Esse negócio de JC, não gosto. Até que em 2019 chegou a proposta pra gente. A gente tava em casa e a gente olhou assim. Aí a família deles já tinha feito a JC e tinha uma pessoa que era do grupo dirigente do EJC. E fez assim, João, na época, né, o primo dele, João vai fazer JC. Vinícius, bora fazer JC? Vinícius, vou nada. Vou não. Vinícius já quer me puxar pra evangélica pra esse negócio, eu não gosto. Imagina na católica, aí que eu não vou gostar mesmo. Só que assim, eu era muito curiosa. Então, como eu fiz, eu não tô em canto nenhum, eu queria ver o EJC católico para pegar algumas ideias, porque o pessoal falava muito que era mais elaborado. Eu fiz, eu vou para pegar umas ideias para trazer para a evangélica. Por quê? Eu só faço mudar o contexto. Se for algo sobre Maria, eu mudo para Jesus. Enfim, eu fui nessa curiosidade. Eu disse assim, eu faltei levar só um bloquinho de nota assim, escondido para poder ficar anotando tudo.
Aí eu fiz, Vinícius, eu quero muito fazer. Só que dentro de mim eu dizia assim, gente, como é que eu vou para um evento católico? Eu, evangélica, protestante. Sendo que o último contato que eu tive com a igreja católica, eu acho que eu tinha 10 anos de idade. Isso aí eu já tava com quase 20. Mais de 20. Quando... Aí a Vinícius fez assim, eu não vou fazer não e eu não vou pagar não a inscrição não. Porque tem que pagar a inscrição. Aí eu disse assim, bora rapaz, não tenho dinheiro para pagar a inscrição não. E realmente a gente tava naquela fase... Começando a vida, assim, muito apertado, eu fiz. E agora? Eu também tô sem dinheiro, porque eu vou viajar, tô gastando dinheiro na viagem. Então, deixa pra lá. E do nada ligaram pra gente. Manda o documento de vocês que uma pessoa pagou a inscrição de vocês dois. E você sabe quem é a pessoa? A gente hoje sabe. Descobriu depois. Aí a pessoa pagou de vocês e agora é só mandar a documentação. Aí eu procurando a minha documentação, mandei tudo. Eu vou mandar de Vinícius. Porque ele vai. Já que o problema era dinheiro, né? Eu mandei a dele, ele se inscreveu. Até chegar ao encontro, eu muito animada, muito, muito curiosa. Só que eu disse assim, se possível, meu Deus, eu acho que eu vou até com uma touca, assim, pra ninguém me reconhecer, porque eu tô aqui infiltrada. E chegou a época da JC e eu tava com a viagem marcada. E eu comecei a me dedicar muito à viagem e esqueci um pouquinho da JC, né? Aí até que o pessoal foi na nossa casa, eu disse assim, Vinícius, e agora? A gente vai fazer o JC. Se o povo for na minha casa, o que é que eu vou dizer ao povo da minha casa? Que o povo católico tá indo lá. Minha mãe é evangélica, meu irmão é evangélico, meu padrasto é evangélico, todo mundo é evangélico. Eu disse, como é que o povo vai na minha casa? Pelo amor de Deus. Sei que eu marquei pra ir pra casa da minha tia ao invés da minha, porque minha tia era mais liberal. Então, eu fiz de tudo pra minha mãe não saber. Então, minha mãe passou um tempo grande, assim, o período de preparação da JC, tudo que o pessoal precisava entrar em contato com minha mãe, eu dizia, entre em contato com a minha tia. Porque minha mãe, pra mim, ela... não podia saber de jeito nenhum. Aí chegou a época da JC, aí a gente foi, eu muito animada, Vinícius com a cara fechada, Vinícius odiando. A sexta-feira do EJC, Vinícius, eu olhava pra Vinícius tava assim, tipo, eu vou lhe matar, porque você me colocou nisso aqui. E eu, Senhor, vai ter que ter alguma coisa aqui. Só que eu não fui na esperança de que ele se convertesse na JC, eu fui na esperança da minha curiosidade e de que ele participasse só pra ele ter a experiência que eu queria que ele tivesse tido na evangélica. E o EJC, assim, eu fui... E na sexta-feira mesmo, assim, quando começou a rezar uma Ave Maria, eu lembro que eu me arrepiei toda. E eu dizendo assim, menina, como eu sou emocionada. Puro sensacionalismo. E eu dizendo assim, puro sensacionalismo. Só porque tá todo mundo rezando bem forte, eu tô emocionada, né? Mas, meu Deus, não é isso nada não. E eu me arrepiando todinha. Já querendo a justificativa. É o chip do protestante, pra protestar, né? E eu dizendo assim, meu Deus. Aí começou... E começa com a Ave Maria. E porque não é um Pai Nosso? Tudo é Maria aqui, meu Deus. Tudo é Maria. E isso é bem crítica, mas eu tava adorando. Porque eu gostava do pessoal e tal. E Vinícius com a cara feia. E eu dizendo assim, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Acho que o Vinícius não vem amanhã, não. Mas eu venho. Porque eu gosto da alegria da coisa da JC. Do espírito jovem. Então, no outro dia, eu pensei que Vinícius não vinha. Cheguei em casa, Vinícius a gente só namorava, né? Ele morava com o pai dele, eu morava com a minha mãe. Cheguei em casa, fiz, eita, Vinícius vai me dizer o que achou. Vinícius não falou comigo. Ele desligou o celular. E eu dizendo assim, pronto, o Vinícius não vai no outro dia, tá fugindo pra não ir. No sábado, eu cheguei lá muito animada. A gente chegou bem cedinho e eu não tinha visto o Vinícius ainda. E quando eu olhei pra Vinícius tava com a cara feia de novo. E eu dizendo assim, Senhor. E eu amando, né? Eu pegando todas as dicas. Eita, tem tal momento, eu vou levar pro pessoal pra dar uma inspiração. E eu sempre tive uma história. Quando eu era criança, adolescente, assim, eu tenho um primo que ele fazia parte de um grupo de jovem católico. Um grupo de oração. E ele tinha problema com o alcoolismo, mas ele ficava entre idas e vindas para a igreja. Só que ele ouvia muita música católica. Ele ouvia muito a Ariana Arides, ele ouvia muito Adoração e Vida, Vida Reluz. Então, no que ele ouvia, a gente morava encostado, eu ouvia e aprendia as músicas. E tinha uma música que sempre que ele colocava, eu mesmo criança, eu chorava. E por que eu choro com essa música? Puro sensacionalismo, né, na minha mente. E era Abraço de Pai. E eu sempre que escutava Abraço de Pai, eu chorava muito e eu não entendia. Eu disse, será que é por causa do meu pai? Porque o relacionamento do meu pai e da minha mãe sempre foi muito conturbado, teve separação, eu acho que é por isso. E sempre que escutava Abraço de Pai, eu chorava, eu me emocionava, eu me arrepiava. Eu dizia... Até uma vez eu tentei fazer uma apresentação dessa música na igreja protestante. Todo mundo amou a música, mas quando soube que era católico, todo mundo pediu pra quase me expulsar da igreja, né?
povo, que letra linda, que letra linda. De fala do quem filho é? pródigo. Aí quando foram ver... 11h59, que letra linda, é católica, meia-noite, presta não, sai de meio. E assim, não entendi. Até que no EJC, eu do nada ouvi essa música. Quando eu ouvi essa música, eu desabei. Eu acho que quem tava do meu lado pensava que eu tava passando mal, porque eu desabei mesmo de chorar. Era como se realmente fosse o Senhor dizendo assim: tu tá perambulando tanto no meio do mundo, tu pegou toda a tua herança que tu tinha, tu foi-se embora, foi pra um canto, uma igreja, foi pra outra, e nunca se encontrou, e eu tô te trazendo de volta pra casa. Só que eu dizia assim, menino, não tô ouvindo isso não. Só que na minha mente eu estava ouvindo isso. E quando foi no domingo, aí no sábado, eu vi que Vinícius estava um pouco mais sensível, assim. Eu vi que ele estava mais socializando, eu vi que ele estava mais pensativo. E eu dizendo assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que ele está começando a se abrir ou se ele está disfarçando, fingindo que está gostando para o povo não ficar em cima dele, né? Até que no sábado, o Vinícius teve uma virada de chave em relação ao movimento, em relação a tudo. Não pode contar com detalhe por causa do sigilo. Não pode dar muito spoiler por conta do sigilo do movimento. Mas tudo bem. Mas tem um detalhe no sábado que acontece que, cara, é surreal, pô. Surreal. Infelizmente, a gente não pode contar, mas tá comigo isso, essa virada de chave. É o momento ápice da minha história, essa virada de chave, porque quando esse momento aconteceu que eu abri os olhos, eu vi ele. Cristo tava lá. Cara, foi surreal, pô. Surreal. E aí, na minha cabeça, eu tive eu vi toda a trajetória do ensino médio, das coisas que eu fazia, tudo. E eu tive esse peso na consciência de, tipo assim, por que eu não tô aqui e tava lá? Por que eu perdi esses momentos todinhos fazendo coisas que eu não devia estar fazendo e eu devia estar aqui? Na minha cabeça eu tava pensando isso e é surreal, pô. Surreal. Eu tive essa virada assim na chave e eu não tive quando aconteceu, eu não tive ideia do tamanho da mudança que ia acontecer na minha vida, da reviravolta que aconteceu. Mas foi muito emocionante, de verdade. Isso foi no sábado à noite. Isso foi no sábado à noite. O meu encontro, o meu momento chave com Deus foi no sábado pela manhã. E o dele no sábado à noite. Aí como é que foi? Agora vem a pergunta. Como é que foi no domingo pra vocês dois após isso? Mas assim, mesmo no domingo a gente tava incomunicável. Então eu não sabia o que ele tava sentindo ainda. E eu não sabia. E ele não sabia o que eu tava sentindo. Depois que saíram, vocês não conversaram? Porque a gente não conversou. A gente chegou em casa muito tarde. Quem faz JC sabe. O sábado a gente chega muito cansado. A gente chega pra querer só dormir. Então eu vou dormir porque eu não queria aceitar que eu tinha tido aquele momento. Por mais que eu tivesse sentido, tivesse chorado, tivesse me emocionado, eu tivesse sentido mesmo a voz de Deus no meu coração, mas eu não queria acreditar naquilo, porque eu não posso ficar na igreja católica. Eu não posso de jeito nenhum. Como é que eu, assembleana na época, passei uma época assembleana, outra época numa igreja protestante. Professora de escola dominical. Eu tinha 1000 coisas para fazer na igreja evangélica e você católica, como é? Eu não posso. Só que eu não sabia o que estava acontecendo com o Vinícius. No domingo a gente chegou... a gente se via, se comunicava em alguns momentos, mas eu só perguntava assim, aí, tá bom, tá gostando? Tô gostando. E ele não tinha me dito que tinha tido essa virada de chave. E eu não tinha visto ele chorando, porque eu não consegui, eu não estava perto dele na hora. Então eu não sabia que ele tinha tido o encontro. E ele não sabia de mim também, porque eu nunca nem tinha dito a ele sobre a música, eu nunca tinha dito a ele sobre essa fase meio que católica que eu tive, as músicas que eu ouvia católica na infância. Então, assim, passou o domingo... Foi lindo, o EJC foi lindo, saí de lá muito emocionada. Eu já saí de lá no domingo convicta de que eu tinha tido uma virada de chave. O que o sábado eu tive dúvida, o domingo lá, durante tudo que aconteceu, tirou todas as minhas dúvidas, principalmente em relação à Nossa Senhora. Porque quando eu cheguei lá, o meu maior... Todo protestante, né? A maior barreira é Nossa Senhora. Então, assim, no domingo mesmo, teve alguns momentos lá que eu sentia muito. Eu dizia assim, meu Deus, isso é só coisa da minha cabeça. Não, isso não é coisa da minha cabeça. Eu tenho alguma coisa aqui, eu tô me sentindo em casa, eu tô me sentindo acolhida. Eu não sei. Aí, quando eu cheguei em casa, eu até postei um textão no Instagram
falando sobre isso, de mudança de vida, virada de chave, mas deixando sempre muito entre linhas o que estava acontecendo, porque eu não queria que o pessoal soubesse. Até que eu cheguei em casa, na segunda-feira eu estava me organizando para viajar, então não tinha tido tempo ainda de conversar com o Vinícius. Então eu viajei, fui para Bahia, passei 10 dias que eu estava de férias, fui sozinha e Vinícius é aqui. Aí teve o pós-encontro, aí eu fiz, Vinícius não vai, porque eu sei que ele não gostou, eu sei que ele não vai. Quando foi no pós-encontro, ele foi o primeiro a chegar e o último a sair. Tanto que nem tinha mais Uber, ninguém tava querendo aceitar Uber. E nisso, quando ele voltou, eu fiz, Vinícius, e aí, o que é que tu achou? Quando eu voltei, Vinícius fez, eu tive a virada de chave. E nisso, foi a confirmação que eu precisava ainda mais pra mim. Aí eu fiz, sério que tu sentiu alguma coisa? Aí ele pegou e disse exatamente isso. Nia, eu vi Cristo na minha frente. O Cristo que vocês acreditam, que você tanto fala, eu vi na minha frente. Eu vi ele como fosse materializado mesmo na minha frente. Eu não sei te explicar. E quando passou esse tempo, eu disse assim, Vinícius, eu também senti, mas eu tô com uma barreira muito grande. Como é que eu vou pra uma missa? Como é que eu vou pra uma missa? Quando foi no domingo que eu cheguei, ele fez, a gente vai pra missa. Eu fiz, Vinícius, eu não sei se eu vou pra missa, não. E isso ainda é bem porque a gente mora em Cruz das Armas, né? Eu moro em Cruz das Armas e a igreja que a gente vai é na torre. Eu fiz, mas a igreja é na torre, acho que dá pra eu ir escondida, assim, né? E bem disfarçando, assim. Fui pra missa, cheguei na missa, eu fiz, meu Deus, faz tanto tempo que eu não venho a uma missa, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, e agora? Eu não vou gostar. É muito difícil. Porque a gente na protestante, a gente tem aquilo, né? Um louvor, um negócio. Aí, e o pessoal... E a missa é solene, a missa é sagrada, a missa é o sacrifício, é sublime. E assim, até você entender o real sentido da missa, é um processo. Mas Vinícius já amava. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa, uma semana era ateu, a outra semana estava amando a Santa Missa. Que é algo difícil de se entender quando você não tem tanto acesso. E a gente passou o tempo e eu ia ainda escondida pra missa, indo escondida pras coisas da JC, postava entre linhas pra ninguém desconfiar do que era. E quando chegou a época de ter eventos na igreja, aí eu dizia assim, Vinícius, eu vou participar, mas eu não quero que poste nada. A gente não posta nada, não. A gente deixa porque o povo da igreja poste no Instagram da igreja, mas eu não vou postar, não. Porque eu realmente ficava me escondendo. Só que depois Deus eu fui me apaixonando, sabe? Eu ia pra igreja, eu ia pra missa. Aí eu começava a entender que é o corpo de Cristo, que era o sacrifício da cruz. Fui entendendo porque a missa era mais solene, mais sublime. E um exemplo, uma adoração, a gente podia se expressar mais. Então, eu fui olhando assim em volta, eu disse assim, gente, que coisa linda. Mas ainda assim, eu meio que ficava me escondendo. Porque eu não queria aceitar de que eu estava amando aquilo tudo. Eu dizia, não, isso é coisa da minha... Isso é aquele fogo de palha após a JC, que todo jovem tem. Eu dizia assim, isso é o fogo de palha. Mas a gente foi vendo o tempo passar, passou 2019. E Vinícius muito dedicado, sempre me puxando. Foi mais ele que me puxou do que eu puxei. Agora era o papel contrário agora. Era o contrário. Inverteu os papéis, E né? Vinícius, vamos pra igreja, vai ter não sei o quê. E a gente, na época, eu trabalhava, Vinícius, eu acho que estava estagiando. E a gente não tinha tanto dinheiro para estar pra lá e pra cá, porque era na torre, a igreja. Então, a gente ia de ônibus, pegava 4 ônibus às vezes, para poder ir. E a gente saía, às vezes, embaixo de chuva, mas a gente ia. Só que Vinícius era muito mais fervoroso que eu. Aí veio a pandemia. Eu fiz, pronto, agora eu volto para a igreja protestante, porque é onde tem pertinho de casa, onde eu já me sinto em casa. Vinícius vai voltar a estaca zero. E a gente vai ter adiantado de nada a JC, porque é uma pandemia, a gente em casa. A gente não tinha acesso tanto a procurar, um exemplo, a um catecismo. A gente não tinha essa sabedoria. A gente também ficou um período assim meio que perdido, sabe? Era eu, ele e Deus deixando... Ele guiando a gente, porque a gente realmente não sabia de nada. A gente não sabia o que era um catecismo. A gente não sabia o que era patrística. A gente não sabia o que era nada. A gente tava ali, realmente, eu dizia, era 2 bebezinhos, assim, que Deus, que era o pai, levando a gente no colo pra igreja, porque a gente não sabia de nada. E não era porque o pessoal não nos informava, mas é porque no que veio a pandemia, até o pessoal da igreja ficou meio assim, sem saber o que fazer. Mas, assim, ainda assim, a gente assistia a missa online. E em 2019 também a gente começou a ir pra uma adoração, que tem lá em São José Operário, que é a paróquia do nosso bairro. Que aí também foi uma barreira muito grande. Como é que eu ia para uma adoração na paróquia do meu bairro? Que paróquia de bairro todo mundo sabe, todo mundo se conhece. E a primeira vez que eu fui para adoração, eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil. Eu fiz, eu vou. E quando o pessoal olhar para mim, eu baixo a cabeça. Então eu passava a adoração todinha assim, ó.
Eu botava o cabelo em frente do rosto, eu ficava assim, pra ninguém me reconhecer. Porque na minha mente, até o pessoal da própria igreja iria me julgar. Essa menina é evangélica, essa menina é da Assembleia de Deus, não passa com açaí, com a Bíblia, ela tá fazendo o que aqui? Mas ainda assim a gente ia, né, era, Vinícius? Às vezes não ia com tanta frequência porque eu ficava meio envergonhada. Mas quando chegou a pandemia, eu vi que eu tava sentindo falta daquilo. Eu fiz, caramba, eu tô sentindo falta da adoração, eu tô sentindo falta da missa. Mais do que um culto, porque um culto, acho que depois disso eu nunca mais fui para um culto. E a gente foi vivendo, assim, pela graça de Deus. Porque foi Deus que sustentou. 2020, 2021, foi Deus que sustentou. Até que chegou a época que a gente ia casar. E agora? Onde casa? Onde a gente vai casar? Por quê? Porque, Vinícius, sem me enrolar mais, já faz 6 anos que a gente tá junto, vamos embora casar. E o Vinícius fez, bora casar, agora sim. Vamos fazer como? Porque a igreja não tá tendo casamento. Aí eu fiz... E eu não quero casar na igreja católica, não. Com medo da minha família, né? Não quero casar na igreja católica, não. Porque eu quero casar no campo, ao ar livre. Eu sei que padre não vai para o ar livre, não. Inventei 1000 desculpas. Uma amiga minha fez, se for pelo valor da igreja, eu tento conseguir a capela. Eu fiz, não quero não. Eu quero ar livre. Mas era porque eu tinha muito medo da minha família. E a gente orou, assim, né? Eu pedi direção a Deus e... Eu disse assim, Vinícius, a gente precisa casar agora, a gente precisa tomar um rumo agora. Então, a gente só casa no civil. E o que é que eu faço? Eu chamo o pastor que a gente gosta e ele celebra o casamento da gente. Porque na época eu não via o sacramento como uma importância. A gente não entendia muita coisa da igreja. Foi outra crítica que eu recebi muito no TikTok. Como ela era católica e foi casar na protestante. Gente, a gente somos ainda 2 bebês. Somos. A gente ainda vai assim, engatilhando. Porque a gente não sabia... O sacramento, a gente não sabia o que era um sacramento. A gente não via importância porque a gente realmente não tinha acesso. E a gente também não procurava, às vezes, saber, porque a gente meio que se acomodava. E principalmente por causa da pandemia. Veio o nosso casamento, a gente casou, o pastor fez a celebração e pra gente tava tudo bem, porque a gente não entendia muito. Então, tô casado. Eu via tanta gente na igreja católica casado só no civil. Aí eu fiz, então a gente tá casado, né? Quando a gente voltou, aí passou a pandemia, voltou os serviços, a gente voltou a ir para a igreja. Quando foi em 2022, eu olhei para Vinícius assim, eu fiz, Vinícius, eu acho que a gente tá errado. Porque pelo que eu tô entendendo aqui na igreja, eu acho que a gente não é casado, não. Aí Vinícius fez, a gente não é casado, não? Eu fiz, eu acho que não, eu acho que a gente tá em pecado. E na época, Vinícius fez assim, eu já tenho primeira Eucaristia. E tu não tem. Então, tu tem que procurar a tua primeira Eucaristia. Só que quando eu fui procurar a primeira Eucaristia, o padre disse, olha, você tem que fazer todo o processo do sacramento do matrimônio porque vocês estão praticamente vivendo juntos como se fosse uma fornicação. Então, eu disse assim, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro naquele casamento. A gente gastou tanto dinheiro montando apartamento, a gente gastou tanta coisa, vai ter que casar tudo de novo. Aí, padre, qualquer coisa você vem, a gente faz a cerimônia e vocês vão para casa. Eu fiz, não, padre. Não vejo sentido nisso. Só que isso foi 2022 para 2023. Só que a gente, assim, ficava empurrando com a barriga, sabe? Depois a gente casa, depois a gente casa, depois a gente casa. Porque de 2022 até 2024, eu digo que a gente foi uma crescente enorme na vida religiosa. Tipo, 2022 a gente ainda estava sendo 2 bebezinhos. Por mais que a gente tivesse já se vindo, já se entregando, mas era 2 bebês. E eu dizia assim, aí nessa época do casamento eu fiz, se eu for casar na igreja católica, eu sei que é algo sério. E será que a minha religião é essa mesmo? Em 2022 eu ainda estava meio assim. Eu dizia, será que é isso mesmo o meu caminho? Eu preciso de um sinal. Foi aí que veio o sinal que eu pedi. Eu fiz, Deus, eu amo a Santa Igreja, eu amo tudo que eu tô vivendo aqui, eu amo tudo que eu tô aprendendo. Mas eu ainda tenho uma resistência tão grande com Maria. Isso, 2019, 2020, 2021, 2022. Já fazia 3 anos que a gente tava nessa caminhada. Eu dizia assim, eu acho linda a história, eu acho linda a devoção de todo mundo. Eu via minhas amigas tão devotas e eu disse, eu não consigo. Eu não consigo. Vinícius também. Vinícius, sempre que toca Arregaça Acolhedor, Vinícius se derretia. E eu dizendo assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Preciso de um sinal de Nossa Senhora. Toca muito. Me toca muito quando toca essa música. Me toca muito quando toca outra música também, de Eliana Ribeiro, que é Água da Vida. Que tem um trecho dessa música que é Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Toda vez que eu escuto, eu lembro dessa minha trajetória e me emociona muito. Porque
me toca bastante ver o que eu fui, ver o que eu me transformei e ver o que eu sou hoje. Então, é uma música que me toca muito, Água da Vida. E eu disse, nossa, eu fiz assim, eu vou, não sei nem se eu tô pecando, né? Porque não sei se eu tô pecando e colocar Nossa Senhora meio contra a parede, mas vou dizer alguma coisinha a ela. Eu peguei um dia, tava em oração, fiz, olha, Nossa Senhora, é o seguinte, ainda sou meio assim em relação à sua existência e à sua intercessão. Botou contra Mas eu vou pedir uma mesmo. coisinha à senhora. Se realmente a senhora estiver comigo e se realmente eu estiver no caminho certo, eu quero um sinal, mas eu vou ser bem específica. Eu quero que alguém da minha família se converta e esteja junto comigo na igreja católica para eu ter a certeza que eu estou no lugar certo. Ixi. Eu fui muito específica. Eu fui muito específica. Falei isso numa semana. Na outra semana eu fui para adoração em São José Operário. Isso aí eu já estava indo descaradamente para adoração, sem me esconder. Cheguei na adoração aí. Vagas abertas para o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, da paróquia São José Operário. Eu fiz... Eita, Vinícius, que foi? Eu fiz, meu irmão. Aí Vinícius fez, ele vai fazer AC? Teu irmão? Eu fiz, vamos insistir. Aí Vinícius, ele vai fazer não. Digo, ele vai fazer. Vinícius, por quê? Meu irmão, ele, ao contrário de mim, ele nunca tinha tido acesso à igreja católica. A única coisa que ele fez foi receber o batismo, porque meu pai, ele sempre preservou essa questão de que todos os filhos dele tinham que ser batizados. Então, meu pai insistiu no batismo do meu irmão, mas meu irmão nunca tinha tido acesso nenhum à igreja católica. Nenhum. Então, Vinícius fez, eu pelo menos tinha tido uma catequese, uma coisa, né? Eu tinha tido um acesso, mas teu irmão nunca teve. Quando cheguei em casa, eu fiz, ei, ó, vou fazer a tua inscrição pro EAC da igreja. E isso, meu irmão estava trancado dentro de um quarto. Meu irmão estava no mesmo estado de Vinícius, assim, não era ateu, mas ele também não tinha muita esperança mais em religião, em fé, ele não tinha mais fé. Ele tinha uns pensamentos de tirar a vida, ele tinha uns pensamentos, ele postava algumas coisas nos status, e ele estava com o quê na época? Acho que ele estava com 14 anos, aquela fase da adolescência revoltada, então ele postava algumas coisas nos status do WhatsApp, que ele me bloqueava, claro, e o pessoal vinha me contar, e eu muito triste com ele, e eu dizia assim, Senhor, será que eu vou conseguir trazer meu irmão? Mas eu via tão impossível, sabe? Eu vi uma pessoa tão sem fé, mas eu fiz, vou fazer a inscrição dele, fiz a inscrição. Esse menino inventou tudo que era desculpa. Eu vou jogar bola no dia, eu tenho um campeonato, que na época ele era goleiro. Eu tenho um campeonato, não vou poder ir. Inventou de tudo. Fiz, você vai. Você vai cancelar o campeonato, mas você vai. Enfim, fiz a inscrição dele. A gente até trancou ele na nossa casa, não foi? A gente já tinha a nossa casa. Eu fiz, você vai ficar trancado aqui 2 dias. Você é de menor ainda, eu sou sua irmã mais velha, então você vai ficar aqui trancado. Qualquer coisa, o conselho tutelar eu resolvo depois. Você vai ficar trancado aqui. E você só vai sair daqui quando você for pro EAC. Então ele foi. Chegou no primeiro dia do EAC. Eu perguntava a todo mundo que tinha acesso a ele. Eu dizia, meu irmão? E meu irmão? Aí eu pôs, ele tá com uma cara tão estranha. Eu acho que ele tá gostando, não. E meu irmão? E meu irmão? Nada. E eu e Vinícius, parecia 2 pais, assim, curiando ele pra ver o que ele tava achando. E ele olhava pra mim e dizia assim... Aí eu fiz, ele não gostou. Aí quando chegou em casa no sábado de noite, ele fez, meu amigo, a vida de vocês é Maria, né? Tudo é Maria, 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 Maria. O EAC, da hora que começou até a hora que terminou, era Maria, 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 Maria. Vocês são bando de idólatras mesmo, né? Desse jeito, foi, Vinícius? Ele olhou pra gente, aí Só crítica cirúrgica, tá? E eu e Vinícius assim, a gente sem reação. A gente, o que foi que tu achou? Odiei. Não, olha, pelo amor de Deus, vocês não sabem nem fazer uma coisa sem falar em Maria. Tudo é essa Maria. Aí eu, tá certo. Aí no outro dia eu fiz, tu vai querer ir no domingo? Ele fez, por mim eu não vou não. Mas, já que eu fui no primeiro dia, eu vou no segundo. Pelo menos pra poder dizer que eu cumpri o que você tanto quis, né? No segundo dia, meu irmão foi o dia todinho, ele com a cara feia de novo. Aí eu muito apreensiva. Eu servi numa equipe que... A equipe bem animada, o pessoal muito animado. E eu o tempo inteiro assim, eu ficava olhando. E eu ficava parecendo aquelas mães desesperadas. Gente, olha meu irmão, vocês estão achando o quê? E todo mundo dizendo assim, a gente tá tentando animar ele. Quando foi no domingo à noite, teve uma missa. Aí eu fiz, pronto, a missa é aquele momento que... Eu nem fiquei pra missa, que eu tenho que ir pra casa preparar as coisas dele. Fiz, já era, Vinícius. A gente não conseguiu, não foi dessa vez, não tem problema. Quando foi na hora da missa, assistiu a missa todinha ele. Quando chegou na hora da Eucaristia, a virada de chave que Vinícius teve foi a virada de chave que meu irmão teve. Quando chegou na hora da Eucaristia, meu irmão... disse assim, Niédia, eu acho que eu entrei em outra dimensão. Eu não sei explicar. Ele disse que olhou para o altar, ele disse que viu Jesus
claramente no padre. Era Jesus levantando aquela hóstia. Não era aquele padre, não. Era Jesus. E eu lembro que ele disse que tocou uma música chamada Verbo Panis, que é uma música lindíssima, né? E ele diz assim, Néadia, eu quero saber que música foi aquela que tocou, porque eu não consigo me lembrar da letra dela, mas eu achei ela incrível. Até eu achar essa música, ele demorou, viu? Mas enfim, meu irmão na hora da Eucaristia, ele disse que se rendeu. Ele disse que não conseguiu nem controlar as pernas. Ele disse que viu todo mundo se ajoelhando. Ele disse que se ajoelhou não foi porque ele foi na onda do povo. Ele se ajoelhou porque Deus fez com que ele se rendesse mesmo. E ele disse... E ele chegou em casa bem tímido, sem querer me dizer muita coisa. E eu vi que ele estava muito emocionado. Aí na segunda-feira ele pegou e fez... Ele procurou um vídeo no Instagram, que é um vídeo que faz assim... assista a missa pelos olhos celestial. Alguma coisa assim. Que mostrava a cena da Eucaristia, a Santa Ceia, como fosse Jesus, né, com os discípulos. Ele fez, foi isso aqui que eu vi, ó. Aí, quando ele me mostrou, eu caí em lágrimas. Isso era na segunda-feira de manhã e eu... Sério, Júnior, eu realmente achei muito lindo. Mas ele foi que nem eu. Ele foi pelos os cantinhos. Ele ainda não queria assumir totalmente, sabe? Ao contrário de Vinícius. Vinícius fez... Eu realmente tive um encontro, a minha chave virou, não sei o quê. E eu e meu irmão, a gente teve... Enfim... Sei que meu irmão foi indo. E meu irmão disse assim, eu realmente me vi perdido durante esse tempo. Por mais que eu tenha sido criado numa religião, eu me vi perdido. E hoje eu sei que Deus sempre me chamou para cá. E eu nunca tinha dado ouvidos, porque muitos amigos dele chamavam ele, sabe? E eu nunca tinha dado ouvidos. E hoje eu sei que... A Eucaristia é o que move cada um de nós. E com certeza... E assim, eu achei lindo a forma que ele entendeu a Eucaristia tão clara para um menino de 14 anos, que nunca tinha tido acesso a uma missa. Ele entendeu a Eucaristia como muitos católicos até hoje nem entendem direito. E ele olhou assim para mim e disse assim, Néadia, aqui é meu lugar. E a gente, quando chegou numa adoração, logo após que ele se converteu, tocou Terra Seca, que a música fala que aqui é meu lugar. E assim... Eu só sabia olhar pra Vinícius assim, Vinícius, e aí? A gente conseguiu. Aconteceu. E quando a gente olhou pra um lado, assim, pro outro, eu disse assim, Vinícius, foi a confirmação de Nossa Senhora pra mim. Eu fui muito específica com ela. Eu disse que eu precisava de um sinal, eu precisava da conversão de alguém da minha família. E assim, eu não falei nem pensando nele, eu falei falando assim, realmente... Alguém, Nossa Senhora, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma prima de 2º grau, mas traga, porque eu preciso desse sinal. E pronto, esse foi o sinal de Deus pra mim. E hoje meu irmão, o EAC, né? O encontro que ele foi totalmente contra a vontade dele. Hoje em dia ele é dirigente do movimento na paróquia dele. E ele também sempre foi muito fascinado pela paixão de Cristo, pela história de Cristo. E hoje ele interpreta Jesus. Nesse ano ele interpretou em Santa Júlia e interpretou lá na paróquia dele. E ele é completamente apaixonado pela Santa Igreja. Ele já estava aqui. Ei, tu tá fazendo o que agora de tarde? Bora cantar não sei aonde, eu vou tocar e tu canta. Deus deu um dom a ele incrível de tocar violão sozinho. Esse menino nunca teve uma aula, ele conseguiu. E, enfim, assim, em resumo, porque eu sei que a hora já tá um pouquinho avançada, mas em resumo é isso, assim, Deus fez na nossa vida o que um dia eu pensei que iria acontecer em outra religião. Mas é como se, meu irmão disse... Deus sempre nos chamou para cá, que sempre foi nossa casa, Néadia. Eu e você, a gente sempre foi católico, assim, por mais que eu nunca tenha tido tanta relação com a igreja, mas a gente sempre foi católico, a gente sempre... ele faz o que eu sinto é que eu nunca saí daqui. Ele faz o que eu sinto é que eu sempre pertenci aqui. E mesmo assim é Vinícius, porque toda essa trajetória de Vinícius com essa ex-madrasta que ele teve, depois se confirmou, porque eles tinham perdido o contato. E quando a gente serviu em uma EJC, que Vinícius chegou num ensaio, tava a irmã dele de consideração lá servindo no EJC. Aí ele fez, eu reencontrei as meninas que fazem parte da minha conversão. E a gente se reaproximou de novo. No nosso casamento agora, a gente casou, né? Faz um mês que a gente casou, teve o nosso sacramento. A gente fez questão de fazer festa de novo. Festa de novo, tudo de novo. É lá. Porque, assim, foi um momento muito esperado, assim. Porque a gente precisava comemorar com o pessoal que a gente... fez parte da nossa conversão, né? Então vamos, Vinícius, vamos fazer. E nesse casamento, quem entrou com o Vinícius como mãe dele foi a pessoa que representa a Nossa Senhora na vida dele, que é essa pessoa, Ana Maria, que fez parte da conversão dele. E assim, a gente só sabe dizer que estamos aqui. Como a gente chegou, por mais que conte o testemunho, a gente não sabe explicar muito bem como é que foi que tudo se encaminhou. A gente só sabe que Deus trouxe a gente para cá.
E hoje, todo mundo, eu não preciso mais esconder de ninguém e até penso, meu Deus, pra que eu fiquei escondendo tanto isso? Às vezes não era nem necessário, porque é minha fé e ninguém tem o que se meter nisso. E hoje a gente fala abertamente o quanto Deus fez na nossa vida. E antes, um casal que não sabia nem se iria durar e nem como ia ser, hoje em dia a gente serve em tudo, faz tudo. Vinícius que dizia, só vai pra igreja sozinha, sem os filhos. Hoje em dia, ele é o que mais vai. E um dia quem tiver filho, com certeza vai ser o primeiro a estar lá com os meninos. E é isso. A gente vive hoje muito bem. E Vinícius, a virada de chave na vida dele foi muito grande. Na minha também nem se fala. Hoje eu tenho meu irmão também comigo. Hoje eu consigo trazer também para uma adoração minhas tias, minhas primas. A única pessoa ainda que eu digo assim, Senhor, Nossa Senhora, a senhora vai pegar ela, é minha mãe, que minha mãe é protestante, minha mãe tem uma igreja junto com meu padrasto, mas ela respeita muito. Isso também é uma dúvida muito grande de todo mundo, mas ela sempre respeitou muito a nossa decisão, porque ela fez, eu não estou perdendo filho não, eu estou ganhando um filho para Cristo. Se eles estão servindo a Deus, glória a Deus. Não é a mesma ideologia minha, não é a mesma religião minha, não é o que eu penso, mas eles estão servindo e é melhor do que estar com um filho perdido, né? Mas eu creio, minha mãe, ela conhece muito a igreja católica, ela foi catequista, ela sabe, ela só tá passando um tempinho lá, mas esse dia ela tá aqui com a gente também. Se Deus quiser. Agora, girou uma curiosidade, vocês casaram, você falou que só tem um mês agora, né? Só um mês. E eu quero saber qual foi a experiência, a primeira vez que você especificamente, depois do início, fala, mas você, Niédia, como foi a primeira vez que um ex-protestante comungou, recebeu a Eucaristia? Eu até postei, eu senti o céu na terra, assim. Eu almejei muito por isso. Eu digo que foi no tempo de Deus. Eu sei que a gente deu uma demorada para poder chegar nesses sacramentos, mas era Deus preparando realmente a gente. Muita coisa aconteceu para dar errado, então a gente só conseguiu mesmo esse ano. E quando o padre fez assim, eu vou autorizar a sua primeira Eucaristia para o domingo de Páscoa. Isso aí me quebrou. Isso aí me deixou assim no céu. E eu dizendo, Vinícius. E no domingo eu acordei, eu fiz, Vinícius, é hoje. Parecia até que eu tinha um compromisso, assim, sabe? Um evento, assim. E era, porque era o meu momento com Cristo. E eu fui para fazer a minha confissão, minha primeira confissão, que eu não tinha me confessado ainda. E eu disse, não, padre, eu tô muito ansiosa. E ele fez, que bom, que essa ansiedade é para você almejar a Cristo. E realmente é o momento mais sublime na vida do católico. Então, naquele momento que eu recebi a minha primeira Eucaristia, eu tenho até o vídeo, eu me tremo toda. Eu só sabia chorar. E tava todo mundo lá. E a primeira pessoa que eu olhei assim, não foi nem Vinícius, foi meu irmão. Ele estava no final da igreja, ele chegou já tarde. Eu olhei para meu irmão e era como se Deus dissesse assim, a primeira pessoa que eu dei a oportunidade de você olhar foi seu irmão, porque foi através dele que você está aqui hoje. Porque eu acho que a conversão do meu irmão, junto com a de Vinícius, com certeza, mas a do meu irmão fez firmar ainda mais a minha fé. Então, eu me senti no céu. Eu não comunguei a primeira vez no dia do casamento. O padre liberou um pouco antes. Mas foi o céu na terra. E a segunda experiência foi no dia do casamento, que foi comungar junto com meu marido. Pra mim, ali, eu esqueci que eu tava na cerimônia do meu casamento. Obrigado. Eu esqueci que eu tava com vários convidados ali. Eu só queria pensar de que eu estava no céu com meu marido, vendo Cristo e recebendo Cristo, né? Comungando Cristo. Foi lindo. E você, Vinícius, como é que foi? Como eu já tinha feito catequese, eu já tinha essa experiência com Cristo. Porém, eu era muito criança quando eu fiz a catequese, né? Eu acho que meus 13 anos, 12 anos, não me lembro. Então, você tinha comungado ainda quando era mais jovem. É isso, quando era mais jovem. Aí a próxima comunhão foi com que idade agora? A próxima comunhão foi no casamento. Foi a do casamento. Exatamente. Esse tempo todinho eu passei sem comungar e eu não tinha essa noção de que a gente, como estava casado e a gente frequentava os eventos da igreja, tudo que tinha evento do EJC a gente ia, a gente frequentava, só que as missas a gente não comungava. Só que eu não tinha essa noção de que se eu fosse para a fila da comunhão, eu estava cometendo um pecado mortal, comungando sem ter o sacramento do matrimônio. Só que aí eu vi um vídeo de um padre, que eu acompanho ele até hoje, que é Padre Josileudo Queiroz. Ele é muito massa. Ele fala, é massa. Aí ele sempre responde as perguntas, e perguntaram a ele sobre essa questão. E ele disse, é uma situação de matrimônio irregular, você tem que regularizar essa situação. Foi aí que até a gente tomou essa iniciativa e casou, né?
Na igreja. Só que aí, quando eu tava lá, eu já tava lá no altar, e aí eu virei de costas pra esperar ela entrar. E aí eu tava com um terço na mão, que um padrinho de casamento me deu, e aí eu tava de frente para o crucifixo, né? Jesus crucificado lá. E aí Senhor, é hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para lidar com tudo isso até hoje. E aí eu me derramei em lágrimas e chegou o momento da comunhão e eu já tava desesperado para receber Cristo novamente, porque eu entendi que eu necessitava de comungar novamente. Porque é muito ruim você estar nessa situação, você vê uma fila da comunhão e você não se levantar para ir. É o sentimento mais desesperador, assim. A gente sempre abaixava as cabeças, a gente rezava, claro, porque o momento da comunhão é um momento sagrado. A gente sempre rezava, mas não é a mesma coisa. E a primeira missa que a gente foi depois de casados foi lá em Lourdes, não foi? Foi. Aí a gente foi e parecia duas crianças, assim. A gente parecia duas crianças na fila. A gente agora pode ir pra fila da comunhão, coisa boa. Mas é um momento, assim, sublime. Sublime. Surreal. E só a gente que passou por tudo isso, assim, eu tá no altar com meu marido. Muita gente também não entendeu porque a gente casou de novo, né, na mente deles. Mas quem realmente era próximo da gente estava ali, se emocionou junto com a gente, porque era um momento sublime de saber que ali, eu disse assim, que ali foi o selo da nossa conversão, assim. Agora vocês realmente bem-vindos, assim. Foi o selo, porque foi o momento que eu mais esperei na minha vida inteira, tanto quando eu era protestante, quanto agora católica, era estar perante o altar com meu esposo, assim, e saber que aqui a gente tem Cristo de verdade, Cristo é eucarístico de verdade, e a gente tá podendo receber ali. Foi o céu na terra, assim, eu não sei explicar. Todo mundo tava no casamento, se emocionou. Até minha mãe, minha família protestante, disse que coisa emocionante que foi. Mesmo se eles entenderem muita coisa, mas que coisa emocionante que foi. E agora tem o detalhe que domingo que vem é a primeira Eucaristia do meu irmão. Agora, domingo que vem. E Vinícius vai ser o padrinho de crisma dele. Então, é ainda outro passo da nossa história que é como se fosse mais uma confirmação, assim. Olha que lindo o que Deus e Nossa Senhora fez, né? Por nós. E a gente vive, assim, no céu. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe também que o movimento EJC, né, que é um movimento muito forte aqui em João Pessoa, é um movimento que passa por muitos altos e baixos, mas é um movimento que realmente fez parte da nossa conversão e realmente através dele a gente está aqui hoje. Então a gente sempre reforça isso quando a gente fala sobre a EJC. Hoje em dia a gente fez ECC já, a gente já é casal ECC também, mas a gente não abandona a JC porque é a nossa história. Foi lá que a gente tá começou. Aqui com o Guga tá ali nos bastidores, então mas Guga fez a JC no ano que a gente... Guga fez a JC com a gente, né, em 2019. Tudo isso significa, a gente tá aqui com um irmão da gente, que é praticamente um irmão, um primo, né, da gente, e saber que a gente tá podendo testemunhar hoje aqui através de um encontro que ele nem sabia, né? Que a gente tava ali, uma protestante na época e um ateu do lado dele. E assim, a gente poder ver que através de um movimento que para muitos é tão simples, para muitos é muita animação, oba-oba, fez isso na nossa vida. E outro ponto também, segundo, que eu quero falar, é em relação a vídeos no Instagram. Continue fazendo o que você faz. Porque é uma catequese. É só aula. É uma catequese. Eu digo porque é como a gente disse, a gente se viu muito perdido. Se naquela época da pandemia a gente tivesse acesso aos conteúdos que a gente tem hoje, a gente já estava com outra vida religiosa. E a gente diz, você, eu assisto muito Alan também, é uma catequese viva. A gente olha assim, diz assim, olha aqui, Vinícius, a gente tem na nossa mão a explicação. Aí segundo tá lá com aquele jeito, ele bem assim. Peak and Blinders, bolha aqui. Mas é pura catequese, é a gente saber que Deus usa vocês para trazer informação para pessoas como a gente que não tem tanto conhecimento. Isso é verdade. Pessoas assim que eu tinha um conhecimento na protestante, né? Eu dominava muita coisa na protestante. Na católica eu tô vivendo assim, leio aqui, leio ali, assisto um vídeo aqui, assisto um vídeo ali. E o Espírito Santo também que convence. Porque tem isso, muita coisa, você pode ler mil vezes. Mas se você não tiver com o Espírito Santo com você, para ele lhe convencer, isso é para tudo. Você não consegue. E eu tava até pensando ontem, meu Deus, eu vou pro podcast de uma pessoa que eu assisto. Vocês com um trabalho maravilhoso. E que informação que a gente tem? Porque antes a gente não tinha isso. Por mais que tivesse já rede social há muito tempo, a gente não tinha. Então, continuem nesse propósito de levar informação. Porque, às vezes, é um assunto, assim, uma crítica que a gente recebe de um protestante, uma alfinetada, aí vem segundo e...
Aí a gente faz... É isso mesmo, né? Segundo e protestante. Só cirúrgico, né? Cirúrgico ele. E assim, o serviço de evangelização também é muito importante. E hoje, assim, a gente consegue ter mais clareza com esses conteúdos, com o podcast, com a história que vem aqui. A gente consegue ver o testemunho e cada testemunho ensina. Porque cada pessoa que passa aqui, cada podcast que eu já assisti aqui, aprendi muito. Tem uma frase de Santa Bernadette que ela é muito assertiva, que ela falou quando duvidaram dela, que ela dizia, meu dever é informar e não convencer. Então a gente, quando procura criar um vídeo ou levar um podcast disso adiante, é informar aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou e ensina até hoje, mas não convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Vou pedir pra você fazer igual a segunda lá no no dedo do like agora aí, tá certo? Pra poder esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, beleza? Estamos chegando perto dos 70 mil e mirando assim os 100 mil, pra quem sabe ter a plaquinha aqui junto da tela, né? 100 mil. E deixa eu registrar aqui que o podcast só acontece, primeiramente, graças à providência divina e segundo, pelo apoio da Toda a Tua Maria, que nos apoia já desde o início do podcast. Estão lá apontando a câmera do seu celular pro QR Code, você vai lá pro Instagram da Toda a Tua, clica no link da bio, vai pro WhatsApp e diz lá, ó, eu quero minha cadeia de consagração de Nossa Senhora de Lourdes. E você vai ter 10% de desconto, beleza? Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, de Aparecida, de Guadalupe, enfim. Também a consagração a São José. Todos esses materiais que te ajudam a viver bem a fé católica, a devoção a Nossa Senhora, você tem lá na Toda a Tua Maria. Se você quiser também nos ajudar para manter esse podcast no ar, né? Como Niédia e Vinícius deram esse apelo aqui, esse testemunho da missão de segunda nas redes sociais, no Instagram e daqui do EclesianCast. Se você quiser nos ajudar a manter esse podcast no ar, trazendo as riquezas da fé católica, trazendo testemunho de vida, de conversão, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code de doação e doe conforme seu coração, conforme aquilo que o Espírito Santo te mover a nos ajudar. A gente agradece demais. Voltando pro papo aqui, eu queria perguntar uma coisinha aqui pra Niédia. E Vinícius também pode se intrometer no bom sentido aí. Aí você fez essa oração pra Nossa Senhora, né? Colocou ela contra a parede. Coloquei. Olha, se a senhora intercede mesmo e tal. Converteu alguém da minha família. Aí, seu irmão teve essa experiência de conversão no encontro. Você sentiu que era confirmação. Como foi a conversa com ela depois disso daí? Olha. Então, né? A conversa com Nossa Senhora. Eu disse assim, eu olhei assim pro meu irmão e na época, quando houve toda a conversão do meu irmão, eu fiquei tão emocionada, tão coisada, que eu esqueci de conversar com Nossa Senhora. Mas até que um dia eu tava num evento e Deus fez com que eu lembrasse dessa minha... Desse pedido. Desse meu pedido, essa minha agitação essa aí com Nossa Senhora. Né? Essa exigência, Nossa Senhora. E eu só dizia assim, Nossa Senhora, eu só sei dizer que... pedia tanto perdão. Eu pedia tanto perdão por um dia ter duvidado. Eu pedia tanto perdão, que nesse dia tocou uma música que é Colo de Mãe, que é uma música que eu gosto muito, né? Que me toca muito. E eu só sabia chorar e pedir perdão a Nossa Senhora. Só pedia perdão. Olha, Nossa Senhora, eu pedia perdão porque eu tinha duvidado. Eu pedia perdão por ter colocado ela contra a parede. Mas ao mesmo tempo, eu dizia assim... se um dia eu duvidei, hoje em dia eu não duvido mais. E para onde eu for, eu vou dizer, eu vou contar isso. Por mais que pareça, né, meio radical, mas foi o que eu pedi. E foi um ato assim que realmente era uma filha clamando à mãe. Mãe, me dê um sinal. Mãe, me coloca no colo. Então, eu pedia muito perdão também, mas eu também sabia agradecer e dizer assim... Hoje eu consigo crer, eu consigo ver e eu vou conseguir proclamar quem eu puder o que aconteceu. Porque, principalmente para quem ou é protestante ou está aí nessa fase de transição, e realmente eu sei que é uma barreira muito grande, porque a gente ouve muita coisa em relação a Nossa Senhora, em relação a santos, que é uma barreira, mas que tem a consciência de que Nossa Senhora faz. Não precisa botar ela contra a parede como eu fiz, não. Mas Nossa Senhora, ela está conosco, ela nos acolhe, ela coloca no colo de mãe. E isso que eu vi, né, ela fazendo por mim, pelo que eu pedi, a gente também viu os olhos claros quando ele mandou Ana Maria novamente para a vida de Vinícius, porque ela é a representação de Nossa Senhora na vida dele, porque ela realmente cuidou dele como mãe e como a mãe na fé. Então, é a presença de Nossa Senhora na nossa vida a todo momento. Então, a minha conversa com ela depois foi um pedido lindo de perdão, porém com reconhecimento do que ela fez por mim. Eu queria saber de Vinícius, eu fiquei curioso. Você disse que teve a virada de chave naquele momento do encontro, né? Você falou, eu me lembrei de São Paulo, né? Que era Saulo no alto do cavalo, caiu do cavalo, depois virou Paulo pela sua conversão.
E como foi essa virada de chave de ordem mais prática? Na segunda-feira, no pós-encontro, sua relação com Deus, o que é que mudou? Como é que foi isso de ordem prática no dia a dia? Cara, então, quando a gente faz o JC, é um turbilhão de emoções que acontece num final de semana só. Então, demora um pouquinho pra gente processar. Mas na segunda-feira, eu só tava com aquele sentimento de que eu tinha que passar adiante. Como eu posso dizer, essa mensagem que passaram pra mim, eu tinha que passar adiante. E eu tava assim, meio que sufocado assim, mas no sentido de que eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que passar essa luz adiante, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que falar pra outra pessoa o que aconteceu, mas eu não podia falar pra todo mundo. Então, eu conversei com o Nied e tudo, então o próprio movimento JC ajudou muito também. Porque, assim, o pós-encontro ele é muito importante na vida de quem tá chegando agora dentro da igreja. Então, quando a gente tem um pós-encontro muito bem elaborado, que enganja as pessoas dentro da igreja, isso ajuda muito, porque as pessoas vão servindo e vão entendendo aos poucos o que significa transmitir a mensagem, passar a luz adiante. E eu tive, de certa forma, essa confirmação no meu primeiro serviço, que foi em 2022. Quando ligaram para mim para fazer um convite para interpretar o papel de Jesus. E eu nunca tinha feito. Quando o rapaz me ligou, ele disse assim, eu queria te convidar para servir e tal na JC, para fazer o papel de Jesus. Eu disse, sim. Sim, mas não sei o que. Não, já sim, né? Sim. Eu falei, sim. Na mesma hora, assim que ele terminou, eu falei, sim. Foi lindo. E aí foi surreal, assim, muito emocionante. Eu digo que a missão de quem faz o JC é justamente essa. Você recebe a luz das pessoas que estão ali, só que você não pode ficar com essa luz para si, você tem que passar essa mensagem adiante. E outra coisa que te tocou muito, que tu até comentou na época, foi o cuidado do pessoal no encontro com a gente, né? Que cuidou tão bem da gente e por, acho que tudo que tu passou em relação à maternidade, a acolhimento e tal, acho que naquele dia foi até uma forma de Deus te mostrar que a gente também é bem cuidado e que a gente tem irmãos. Sim. Tanto que até hoje a gente decora os rostos de quem cuidou da gente, a gente tem muita amizade com todo mundo que serviu. E a gente consegue ver esse cuidado do movimento. Então, acho que uma das coisas que tu ressaltou muito na época era em relação a isso. Eu me senti tão bem cuidado, tão bem acolhido. O pessoal lá olhava pra mim, sorria. O pessoal perguntava se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa. São os detalhes que conquistam. E é um detalhe até importante que quando a gente chegou, eu vi Guga. Aí, caramba, é Guga, pô. Fez o JC com a gente, meu irmão. Tá aqui. Aí, Guga, meu irmão. Caramba, aí meu irmão... Toda vez que a gente chega na igreja, que a gente vê alguém que, tipo assim, que vai, mas não vai com aquela frequência, toda vez eu faço assim, meu irmão, como é bom lhe ver. O acolhimento é importante. O acolhimento, ele é surreal, pô. É importante demais. E na segunda-feira de todo encontro, a gente fica com esse sentimento de que a gente foi acolhido, que a gente... né? E Vinícius, principalmente, porque ele teve a virada de chave dele, né? De saber que Jesus realmente existia, de sentir, de chorar, de se derramar, de ser convencido de imediato no coração. Porque na segunda-feira ele já estava, se dissesse, tem uma missa hoje, ele ia, com certeza. A gente tem um quadro aqui no podcast que se chama Segundo Católico. Então, se vocês assistiram o podcast, já sabem o que é que vem por aí, né? Então é o seguinte, vamos ver se eles vão estar aí numa unidade de sintonia em todas as perguntas. Mas se não tiver, não tem problema, tá? Não se sintam obrigados a concordar em tudo, não. Não briguem por conta disso, é isso mesmo, Guga. Então é o seguinte... Não entra em cisma por causa disso. Então... Fala cisma não, pelo amor de Deus. Segundo vai fazer aqui alguma pergunta pra vocês. E vocês a gente fala em um segundo, ou seja, primeira coisa que vier à cabeça, vocês respondem, tá bom? Vamos lá, Nied e Vinícius, uma música. Água da vida. Aí. Parabéns. Um livro. Catecismo. Catecismo da igreja. Catecismo. Um filme. Eu acho que Fátima. O Novo, A História de um Milagre. Eu tô concordando com ele, porque realmente Fátima. foi que me tocou. Acho que é o que tem no YouTube. Que tem no YouTube. Não sei. Pode ser. Ele também tem no YouTube. Que é bem forte. Eu acho que é esse a gente ficou realmente hipnotizado. Um versículo. João 3,16.
Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho onde abundou o pedaço. Corta aí essa parte. Onde abundou o pecado. O pecado superabundou a graça. Sensacional. Corta isso, essa parte. Corta não, vai ficar. Fica. Um título mariano. Qual a Nossa Senhora de mais devoção, né? É difícil Nome. essa. Qual o título mais Eu tenho um, eu sei que ele tem outra. Nossa Senhora das Graças. Pra mim, Nossa Senhora Aparecida. atrás de você. Pra mim, Nossa Senhora Aparecida, porque uma semana antes do casamento a gente precisava de uma imagem de Nossa Senhora e a gente não tinha. E aí uma pessoa que era muito próxima a gente nos deu um presente que foi Nossa Senhora Aparecida. Um personagem bíblico. Cara, eu acho que pra mim um personagem bíblico, Pedro. Eita. 100%. Eu também. Foi verdade, eu pensei em Pedro também. 100%. Um santo. Santa Terezinha. São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Um santo, eu já falei agora. Um papa. Francisco, porque foi o papa da nossa conversão. Uhum. Imaginamos. Um lugar que conheceu e marcou sua vida, a vida de vocês. Eu acho que foi quando a gente se viu lá no teu escritório lá. Menino, que romântico, viu? O escritório. Dia dos namorados aqui rolou. Menino, O que importa não foi o lugar, né? Mas o que aconteceu naquele lugar. Exato. Foi lá que rolou o primeiro Foi beijo. conhecer o escritório e conhecer o meu amor. Um lugar que vocês gostariam de conhecer, que ainda não conhece. Fátima. Fátima. Vamos organizar isso aí. Ei, vamos. E A mala tá Lisieux. pronta já, mas... Elisier, e Juninho fala que todo mundo que vem aqui eu convido pra ir pra Lisieux. Já foi pra Lisieux. Pra casa de Santa Terezinha. Ai, Então, meu Deus, eu acho que eu desmaiava. se quiserem ir, a gente organiza também isso aí. Ai, vamos lá, em nome de Jesus. Gente, antes da gente dizer aqui, abrir a palavra para os meninos darem aqui a palavrinha final, né? Pedir para você que acompanhou o vídeo até agora que você vai digitar aí, virada de chave, beleza? Eita. Digita aí para provar que você ficou até o final do episódio, virada de chave. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos, né? E queria fazer uma perguntinha aqui para os dois, depois a gente vai para aquela palavrinha final, né? Eita. Aí pode responder junto, se quiserem, ou individual, fique à vontade. O que é a Igreja Católica para vocês? É a mesma pergunta que eu ia fazer. A gente tá em sintonia. Mas aqui é só um par de amigos, tá, gente? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, mas respondam. O que é a Igreja Católica pra vocês? Pra mim é casa, é mãe, é abrigo, é a verdadeira, é a verdade. É a verdade que eu sempre procurei e achei. Pra mim é a Santa Igreja. E a parte de ser mãe é realmente o que a gente sentiu. A gente se sentiu acolhido por uma mãe, que é uma igreja, que tem todos os caminhos e as dúvidas que a gente tinha, o esclarecimento está nela. E é casa, porque é onde a gente quer ficar para sempre, com certeza. Pra mim, a igreja é esse sentimento de estar em casa, de paz. Toda vez que a gente vai pra Santa Missa, lá em São Judas, eu vou no sacrário e aí eu rezo. E aí eu sinto que a gente tá... É como se fosse um pedacinho do céu na terra. Pra mim, é isso. É a verdade, né? Porque é a verdade que a gente tanto eu principalmente tanto busquei em tantos lugares. Tu também, em outras ideologias, em outras práticas, a gente encontrou nela. Que é Jesus Cristo. Amém. E assim, antes da gente encerrar... graças a Deus, né, segundo, tem recebido relatos de pessoas que estão nos acompanhando na Ecclesian Cast, como vocês falaram, nessa situação de que estão buscando conhecer um pouco mais da igreja, ou eram protestantes, ou não tinham religião, então conhecendo a fé católica, em parte também, não só por conta do podcast, mas boa parte também do podcast, que você deixasse uma mensagem, quiser olhar para aquela câmera ali, para quem está vendo um pouco dessa dúvida de vocês, mas eu, protestante, me interessando pela igreja católica, sim. Por que não pode? Por que? Ou eu que não acredito em Deus, nunca vi Deus, por que agora eu devo... Isso que tá me dando essa chama de conhecer. Enfim, deixa a mensagem para quem está vivendo essa busca e talvez não aceite que está vivendo esse momento de busca da fé católica. Então, né? Essa aqui? Então, para você que está numa situação parecida com a minha, né? De ser protestante, está sentindo esse interesse, eu já digo que o Espírito Santo já está te trazendo de uma certa forma. Se você está no mínimo interessado, é porque ele já está querendo te trazer de volta para sua casa. E não desista, procure
assista, leia e principalmente ore a Deus, porque um dia eu orei pedindo a direção e Ele me trouxe para cá. Então, quem sabe a direção que você tanto busca, a verdade que você tanto busca, o caminho que você tanto procura, não é estar aqui na Santa Igreja, comungando realmente o corpo de Cristo e vivendo da verdade. Porque se um dia você teve alguma dúvida em relação à verdade, ao que a gente tanto está falando aqui, você pode ter certeza que você vai encontrar essa resposta na Santa Igreja. A mensagem que eu queria deixar é que vá de coração aberto. Assim como... Não posso dizer que eu fui de coração aberto, mas o meu coração se abriu ao passar do tempo. Então, que... Deixe o Espírito Santo guiar vocês da melhor forma, porque tudo acontece conforme o Espírito Santo quer, conforme Deus quer. Então, eu sempre pedi muito discernimento e a sabedoria sobre os nossos caminhos. Então, se você ora, se você reza, seja de manhã, seja à noite, peça o discernimento, peça a sabedoria para que Cristo possa guiar você dentro da Igreja Católica. A mensagem é essa. Amém. Amém. É isso aí. Agora eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para quem quiser acompanhar, conhecer mais de vocês. Pode olhar para lá também para a câmera novamente e deixar as redes sociais. Eu posso mandar um abraço? Blogueira. Pode, ficar à vontade. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que tá torcendo tanto por nós, que é o pessoal de São Judas Tadeu, que é a nossa paróquia. Nós somos de 2 paróquias, na verdade, né? Somos de São Judas Tadeu, mas também estamos em São José Operário, que também é uma casa pra gente. E temos testemunho lá também, né? O meu irmão é de lá. Um abraço para todo mundo de lá. Aos nossos filhos, nós temos 21 filhos que o JC nos deu. E é outra graça também na nossa vida. E a todos que nos acompanham e que com certeza vão ficar muito felizes em saber que estamos aqui. E minha rede social é @niedjadias, com 2 S no final. Esse é o quê? Instagram, TikTok? Instagram e TikTok também. TikTok foi onde eu conheci parte do seu testemunho. Eu fui lá, mandei mensagem no seu direct. Então eu quero levar você. Eu tava trabalhando. O Iá falando comigo. O Iá falando comigo. Eu pra meu irmão. Ei, Júnior, tu sabe quem é segundo católico? Ele, claro, quem é que não sabe? Me chamou pro podcast. E tanto no Instagram quanto no TikTok. É Niedja Dias com 2 S no final. E o seu, Vinícius? Meu Instagram é VF, 2 vezes a letra E, R e underline. Menino. Eu acho que é um pouco mais difícil, de mas... novo, um pouquinho mais devagar. Fala de novo, um pouquinho mais devagar. O meu Instagram é VF, 2 vezes a letra E, R underline. Certo. E o seu de novo? Ele não posta nada, E o seu de novo? Sou low profile. Niedja Dias com 2 S no final. Certo. Maravilha. Queria agradecer vocês terem aceitado o convite aqui. Foi uma bênção extraordinária. Eu tenho certeza que o testemunho de vocês vai alcançar muitas pessoas. Amém. Tanto o seu, Vinícius, vindo de um fruto protestante, mas de uma negação total de Deus. Que você, de fato, protestava até contra a existência do próprio Deus. Era um protestante absoluto. E você que peregrinou por tantas denominações se encontrou finalmente na Santa Igreja Católica. Isso é uma alegria muito grande. E muitas pessoas estão nesse espaço que vocês um dia deram, mas que encontraram a casa. Que muitas pessoas, através do testemunho de vocês, possam encontrar esse caminho de retorno à Santa Igreja Católica. Eu tenho certeza que o testemunho de vocês vai arrastar muita gente, viu? Amém. Muito obrigado por terem participado desse episódio. A gente que Pessoal, agradece. esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Gente, curta o vídeo, digita aí virada de chave e Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Até semana que vem.